Pessoal, nós vamos trabalhar agora os determinantes do processo Saldoense. Esses determinantes do processo Saldoense é o que a gente chama de fatores influenciadores, tá? E daí, vocês têm que se atentar para uma coisinha que a gente chama de fator desencadeante, tá? No caso da saúde mental, das doenças mentais. Esses fatores desencadeantes, pessoal, é o que fazem as pessoas desenvolverem crises. Então, lembram que eu falei para vocês que às vezes as pessoas falam em cura na saúde mental, mas é porque nesse processo de cura é quando as pessoas estão nos estágios de manutenção e estabilidade, né? São quando as pessoas estão sem crises. E essas pessoas, elas podem passar muitos anos sem crises e daí a cura, tá? Só que muitas vezes pode acontecer uma pequena coisa e essa coisa ser um fator desencadeante para que essa pessoa volte a sentir sintomas, para que as crises surjam, tá? É o que a gente chama de fatores desencadeantes ou fatores precipitantes, certo? Eles são a mesma coisa. É o que a gente chama de fator causador da crise. Então, no caso, nenhum transtorno tem cura ou só depressão? Não. Na realidade, é aquilo que eu falei. Você vai encontrar literaturas que falam em cura. E você vai encontrar literaturas que dizem que os transtornos nenhum tem cura. Certo? Mas a ciência, ela fala de cura em saúde, em doenças mentais, os estados de manutenção e estabilidade, tá? O que são esses estados de manutenção e estabilidade? É quando o paciente ele passa muito tempo sem ter nenhuma crise, onde ele não apresenta nenhum sintoma, onde muitas vezes ele não precisa estar fazendo mais uso de medicação, porque já houve o desmame com o psiquiatra, ele não precisa mais estar fazendo terapia, tá? Então, ele tem uma vida normal como a nossa. Só que ele é mais, digamos assim, sensível a esses fatores desencadeantes do que nós que nunca tivemos transtornos mentais, tá? Diagnosticados. Então, por exemplo, digamos, sou diagnosticar isso independente do transtorno, tá? Fui diagnosticada com um transtorno mental X, e daí há 10 anos que eu não tenho nenhum sintoma. Só que hoje eu criei um peixe e o meu peixe morreu. E daí o que foi que aconteceu? Eu começo a sentir uns medos, uma ansiedade maior. Meu corpo começa a apresentar algumas respostas, taquicardia, dispneia, tremores, certo? Aí, qual foi o fator desencadeador? Qual foi o fator predisponente? Qual foi o fator causal? A morte do peixe, tá? Gatilho também, tá certo? Então, veja, pessoal, que todos nós podemos, né, desenvolver algo com um fator desencadeante. Mas as pessoas que já têm transtorno mental, eles são mais sensíveis a esses gatilhos, a esses fatores. Certo? Tem a cura prefeitura. Minha mãe, por exemplo, tinha depressão. Ela tomava remédio e tal, mas eu não sou muito. Eu então, ela tomava de ela estava nesses estados de manutenção e estabilidade. A pessoa pode nunca mais sentir nada, certo?
não é obrigado, porque ela teve um transtorno diagnosticado, está nesse estado de manutenção e estabilidade, e obrigatoriamente tem que desenvolver uma sintomatologia, ela pode nunca mais sentir nada, certo? E isso é considerado a culpa, tá? Aí, pessoal, nós vamos ver que esses fatores, eles são muito importantes quando a gente vai admitir um paciente. Por quê? Porque a gente precisa saber da história desse paciente, tá? E para saber essa história, a gente busca o paciente e o seu acompanhante, e daí vai desenvolvendo, o paciente vai desenvolvendo a história de todo o transtorno mental, desde os primeiros sintomas até o dia de hoje. Só que quando a gente vê esse histórico, a gente vai observando que houve vários fatores desencadeantes para determinadas crises. E daí, muitas vezes, esses fatores desencadeantes é o que ajuda o psiquiatra a fechar o diagnóstico do paciente. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem sucessivas crises, tá? Muitas vezes essas sucessivas crises são por fatores diferentes. Então, se o paciente chega hoje para nós em crise, tá? Então a gente tem que buscar qual foi o fator desta crise. Não quer dizer que seja sempre o mesmo fator, tá? Hoje foi o peixe, mas há um mês atrás foi outro fator, foi uma briga dentro de casa. Certo? E assim a gente tem que sempre buscar qual o fator desta crise, certo? E, pessoal, esses fatores, eles são relatados aqui nos fatores influenciadores. Vocês vão ver que os fatores influenciadores são eles que deixam as pessoas, sejam pessoas que nunca tiveram doenças mentais, como as que já tiveram, mais sensíveis a esses fatores desencadeantes, tá? Aqui, para que vocês aprendam com mais facilidade, eu separei os fatores, tá? Mas esses fatores, pessoal, eles não são separados. Eles são, intrinsecamente relacionados, tá? Como, por exemplo, o fator genético vai estar relacionado com o fator psicológico, que vai estar relacionado com o fator ambiental, tá? Então, todos eles se relacionam. Eu só separei para a melhor aprendizagem de vocês, tá? Então, eu separei em 3 grupos. Os fatores influenciadores. Em fatores físicos ou biológicos, em fatores ambientais e em fatores psicológicos, tá? Dentro dos fatores físicos ou biológicos, nós vamos ver os fatores genéticos, pré-natais e perinatais. Dentro dos fatores ambientais, nós vamos ver os sociais, culturais e econômicos. E os fatores psicológicos, que é a repetição, que é a exposição a todos esses fatores, certo? Vamos começar a ver aí separadamente. Mas lembrem-se que eles se relacionam. Não existe só o fator econômico, não existe só o fator psicológico, não existe só o fator genético. Eles estão relacionados, certo? Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro grupo aí, que são os fatores físicos ou biológicos. Nos fatores físicos ou biológicos, nós temos fatores orgânicos. Muitas vezes podemos achar difícil de entender, como sistemas tão emocionais, como sentir-se culpado, ou ter pensamentos repetitivos de morte, ou ouvir vozes, mas ela existe. O envelhecimento, o abuso de álcool e outras substâncias são exemplos comuns desses fatores, tá? Dentre eles, os fatores genéticos ou hereditários. Pessoal, quando uma mulher, ela está gestante,
tudo que ela sente, o bebê vai sentir. Tá? Isso vai repercutir nos fatores genéticos e hereditários, isso vai repercutir nos pré-natais, isso vai repercutir nos perinatais. Tá? Então, tem coisas que a gente traz, carrega geneticamente e herança da nossa família. Tá? Isso a gente vê muito na questão física, na questão biológica. Porém, na questão psicológica, a gente chama isso de geneticamente 100%, a gente não carrega o gene de um pai ou de uma mãe com transtorno mental. Tá? Veja, a ciência, apesar de ela estar trabalhando com essa questão genética para os transtornos mentais, ela não assegura 100% de que se eu tenho pais ou um dos meus pais com transtorno mental, eu venha a desenvolver transtorno mental. Tá? Eles falam na questão de predisposição maior, certo? Então, se eu tenho pais com transtorno mental, eu tenho uma predisposição maior a desenvolver transtorno mental que outra pessoa que não tenha pais com transtorno mental, tá certo? Então, a carga genética, a ciência, ela não afirma ainda 100% que, obrigatoriamente, se meus pais têm, eu vou nascer com genes para desenvolver o transtorno mental, tá? É por isso que eu disse a vocês que os fatores, eles se relacionam. Porque eu posso ter nascido com uma predisposição. Mas digamos que eu cresci num ambiente bem saudável. Eu tive uma infância saudável, uma adolescência saudável, e até hoje não desenvolvi transtorno mental. Então, o que é que está me ajudando? Apesar de eu ter uma predisposição maior, o que é que está me ajudando a não desenvolver transtorno mental? O ambiente. O ambiente em que eu vivo, ele é salutar, ele é saudável. Então, entra aí a questão dos fatores ambientais. Outra coisa que me faz não desenvolver o transtorno mental, apesar de eu ter um fator predisponente, a questão do meu psicológico, da minha estrutura psicológica. Porque eu busco os refúgios, eu busco ter menos fatores estressantes, eu busco ter menos somatização dos problemas, tá? Então, vejam como os fatores estão interligados, certo? Então, com relação aos fatores genéticos e hereditários, né, apesar da ciência estar estudando, e querendo comprovar, porque a ciência ela realmente quer comprovar, que filhos de pais com transtorno mental, eles vão nascer com gene, né? Mas ainda não está 100% confirmado, certo? Então, eles trabalham na questão da predisposição maior a desenvolver, certo? Isso não impede que eles desenvolvam ou não desenvolvam, porque vai ter os outros fatores, como o ambiental e o psicológico, ok? Então, aqui, ó, ele fala nessa questão da tendência, certo? Que é uma predisposição que o indivíduo possui a desenvolver determinados desequilíbrios, certo? Químicos no organismo. Aí ele fala, né, também aqui, com relação, dessa forma, a constituição genética precisa ser vista como uma facilidade orgânica para desenvolver um determinado transtorno mental, mas não há garantias de que ao longo da vida do sujeito tal fato ocorrerá, tá? Então é aquilo que eu disse para vocês. Quem tem pais, quem nasce de pais, que tem transtorno, ele tem uma predisposição maior, mas isso não quer dizer que ele vai desenvolver, tá? Aí nós vamos ver a questão dos fatores pré-natais. E isso eu trago
digamos, não é uma informação, mas um alerta para nós, né, enfermeiros, que vamos estar lá na saúde coletiva, lá nos postos de saúde, fazendo a consulta de pré-natal. A questão de nós observarmos nas nossas gestantes, não só o físico, não só o desenvolvimento do bebê, mas o psicológico daquela gestante, tá? Onde muitas vezes a nossa consulta de pré-natal ela fica somente na aferição do crescimento do bebê, na questão física da mãe e o psicológico dessa mãe, onde é que está. Tá? Então, pessoal, veja que tudo que nós sentimos enquanto gestante, o bebê ele vai sentir. Se a mãe está triste, o bebê vai sentir. Se a mãe está alegre, o bebê vai sentir. Se ele é rejeitado, ele irá sentir. Tá? Então, o emocional da mãe, ele está totalmente ligado ao emocional do bebê. Tá certo? Então, traumas que ele possa vir a ter, alguns deles podem ter sido originados lá na própria gestação. É por isso que quando a gente vai trabalhar um paciente, vai atender um paciente, a importância do histórico desse paciente. A importância de alguém que diga quando a mãe dele estava gestante. Ele foi amado, ele foi planejado, ele foi rejeitado, a mãe quis fazer um aborto, tá? Então, tudo isso pode estar implicado nos fatores que essa pessoa está desenvolvendo hoje, nas sucessivas crises, tá certo? E daí, nós, como enfermeiros, nós temos que trabalhar o psicológico dessa gestante. A gente tem que observar e conversar com essa gestante com relação aos medos, aos anseios, se ela é uma gestante de primeira vez, se ela é uma gestante mãe solteira, se é uma gestante que está passando por problemas econômicos, se ela é adolescente e os pais colocaram para fora de casa. Então, todas essas vulnerabilidades sociais, a gestante pode estar passando e nós, enfermeiros, estarmos lá não olhando para o psicológico, certo? E daí, muitas vezes, quando a gente vai observar, essa gestante, ela desenvolveu depressão pós-parto, e daí a gente vai rememorar e ver que ela já apresentava isso quando estava gestante, né? E eu não mandei essa gestante para um CAPS, eu não mandei essa gestante para um acompanhamento psicológico, certo? Então, eu podia ter ajudado e ter prevenido essa depressão pós-parto, tá certo? E só falando um pouquinho de depressão pós-parto, não quer dizer que, obrigatoriamente, as mulheres que desenvolvem depressão pós-parto, e vocês vão aprender que o nome correto não é depressão pós-parto, são transtornos puerperais, tá? Não é sempre devido à gestação estressante, tá? Ela pode ter tido uma gestação maravilhosa e desenvolver transtorno puerperal, tá certo? A gente vai ver esse transtorno aí mais pra frente. Ok, pessoal? E daí, eu quero mostrar vou passar aqui um vídeo para vocês, que são duas psicólogas, que elas relatam, que elas explicam muito bem essa questão dos sentimentos do bebê, do emocional do bebê no ventre da mãe, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Senão meu especialista vem ajudar aqui.
a criança já manifesta, né, a sua personalidade, vamos dizer assim, o seu tipo de temperamento que está em evolução constante, que vai se desenvolver, não está pronto, mas desde a vida intraútero. No útero da mãe, à medida que a mãe vai formando esse vínculo com a criança, de falar com o seu bebê na barriga, a mãe vai dando estímulos para essa criança, a criança já vai respondendo. Na verdade, pode afirmar que o bebê... Vamos ver se dá. A criança já manifesta, né, a sua personalidade, vamos dizer assim, o seu tipo de temperamento que está em evolução constante, que vai se desenvolver, não está pronto, mas desde a vida de útero. No útero da mãe, à medida que a mãe vai formando esse vínculo com a criança, de falar com o seu bebê na barriga, a mãe vai dando estímulos para essa criança, a criança já vai respondendo. Na verdade, a gente pode afirmar que o bebê está ligado à mãe desde a concepção, não só para se formar fisicamente, não só para ganhar o sistema nervoso ou o seu corpo de forma geral, não só para isso. O bebê está ligado à mãe desde a concepção para ele se formar enquanto pessoa, desde a concepção. Então, assim, se o embrião, se ele sente, ele é afetado, com certeza, porque assim, o desenvolvimento cerebral, ele é muito precoce, né? Então, a gente não pode afirmar que ele compreende ou quanto ele compreende, mas podemos afirmar que ele se afeta pelas reações negativas de sua mãe, vamos dizer, pela rejeição, pelo amor dessa criança, esse embrião, né, já vai sentir, sim, sem dúvida, ele corresponde, porque o desenvolvimento cerebral ele é muito inicial, né, ele é base para todo o desenvolvimento posterior. Então, acredito que a criança, acredito não, pode-se dizer que a criança já perceba o quanto ela compreende ou não, aí é um pouco mais difícil para a gente determinar. Ela compreende que a sua mãe está rejeitando. Não, mas ela capta as suas emoções negativas, as suas reações, né, de rejeição ou de afeto. A gente acredita que a gente pode colaborar na formação do bebê desde a concepção. A gente pode falar como faríamos isso, né? Então, o trabalho que a gente pode fazer é fazer com que essa mãe entre em contato com esse bebê o mais precoce possível. A gente costuma brincar aqui no nosso trabalho no hospital, desde quando ela recebe a notícia de que está grávida. Então, é bastante importante para mim, já está desde o início da gestação, assim, conversando com a criança e falando com ela tudo o que está acontecendo à sua volta. Porque a criança pode não ter um entendimento, uma compreensão
ela capta, percebe e sente como. Na verdade, um órgão, a gente pode dizer que um órgão lá no seu cérebro, os próprios estímulos, né, que vão atingir o cérebro, o sistema nervoso desse bebê, esse cérebro, esse sistema nervoso, ele também está captando aquilo que ele precisa captar para se formar. E nada mais do que os estímulos do cérebro dessa mãe, do sistema nervoso dessa mãe. Existe um processo cerebral de sinapses que estão acontecendo no corpo da mãe e que, possivelmente, estão sendo transmitidas para esse embrião, possivelmente para esse embrião. Quando a gente tem um estímulo, vamos dizer assim, estímulo nervoso, o nosso organismo ele reage. Às vezes a gente não percebe que reage, mas ele reage. Então, numa alegria, ou num momento de uma tristeza, ou num momento de afeição, tudo isso é passado para esse bebê, porque ele também está ligado via sistema nervoso também. Né? Então, sistema nervoso para sistema nervoso, tudo é transmitido. A gente pode perceber que a criança, perto das 20 semanas, ela já aproxima a mãozinha na boca, isso traz para ela sensações muito prazerosas, boas. Depois, no terceiro trimestre, já mais no final da gestação, a criança, então, como ela recebe tudo que a mãe sente, a gente pode hoje ver isso através do avanço da ciência das interações. A gente percebe que reações adversas da mãe vão proporcionar reações do bebê. Então, o bebê sente tudo, as emoções, os sentimentos da mãe são correspondidos pelo bebê. Ele sente como ela também e reage. Mas a gente pode entender que uma mãe que absolutamente não queira, não seja pronta, que ela negue essa gestação, isso pode, desde os momentos iniciais, consecutivos, e depois do desenvolvimento com embrião, feto e criança, isso vai marcar a história dessa criança como sendo alguém que não foi acolhido da forma como o ser humano deve ser acolhido. Ela certamente, se essa mãe não tiver um processo de rejeição contínua durante toda a gestação e pós-nascimento, isso vai ser bastante nocivo para essa criança. Então, é importante que a mãe construa esse vínculo com o seu bebê, com o seu feto, desde o momento da concepção e do seu desenvolvimento. Dessa forma, a mãe demonstrará, indicará ao seu bebê que está sendo gerado, desenvolvido, que ele é amado, que ele é acolhido, que ele é aceito por essa família. Com isso, após o nascimento, atendendo às necessidades do bebê, atendendo ao seu choro, consolando o seu choro, atendendo suas necessidades de alimentação, de cuidados, de higiene, e mostra para esse bebê que o mundo é bom, onde ela pode se desenvolver, onde ela vai crescer de uma forma saudável. E isso, incute na criança, ajuda a criança a desenvolver o sentimento que é fundamental para o seu processo depois psicológico, para o seu processo de desenvolvimento da sua personalidade, a autoconfiança. Então, a criança vai sentir confiança no mundo externo, no lugar onde ela está, porque ela foi acolhida, atendida nas suas necessidades. E isso, pessoal, a gente vê muito, né? Aliás, a gente tem que observar isso dentro do pré-natal, tá certo? Quando muitas vezes a gente pode conversar com a mãe que ela rejeita a gestação. Ela não quer o filho, ela não queria aquela gestação. Aí ela traz outros processos, como a questão financeira, como a questão social, como a questão de que o parceiro não quer essa criança, tá? E isso tudo tem que ser trabalhado por nós dentro do pré-natal, certo? Deixa eu voltar aqui os... O pessoal está escutando em casa agora? Sim ou não? Sim, ótimo. Então, vamos continuar aí,
tá? Então, com relação aos fatores pré-natais, é isso. É o que a mãe sente, o bebê vai sentir. Se o bebê for aceito, se o bebê for rejeitado, ele vai sentir, certo? Aí nós vamos para os fatores perinatais. Nos fatores perinatais, pessoal, vem a questão aí do próprio bebê, do próprio, durante o parto, tá? O bebê vinha a sofrer algumas consequências, tá? Como, por exemplo, um caso bastante, infelizmente, comum que acontece, né, no momento do parto, é a questão da hipóxia cerebral, tá? Muitas vezes, a gestante, ela não foi acompanhada desde o início. Nós temos, muitas vezes, casos de gestantes que vêm para consulta já realmente perto de parir, tá? E daí o bebê não foi visto, não foi analisada a situação, e ela vai para uma clínica, né, para um hospital, onde vai se esperar ter um parto normal. Será que essa gestante ela tem condições de ter um parto normal? E muitas vezes esse bebê entra em sofrimento fetal, tá certo? Então, todas essas implicações que não são saudáveis no período perinatal, no período do nascimento desse bebê, isso pode implicar em futuros transtornos mentais, né? Como, por exemplo, o retardo mental, que é um dos transtornos infantis que nós iremos trabalhar, a maior causa, 60% a 70% dos retardos mentais, eles são causados por complicações na hora do parto, né? Partos forçados, hipóxia cerebral, sofrimento fetal, tá certo? Então, daí, mais uma vez, eu chamo a atenção, um alerta para que a gente faça consulta pré-natal, vendo o psicológico dessa gestante, vendo o psicológico desse casal, a questão da busca ativa dessa gestante. Nós temos gestantes trabalhosas que o agente de saúde vai lá e ela não quer vir realmente fazer o pré-natal, tá certo? Então, esse acompanhamento, ele tem que ser reforçado para essas gestantes trabalhosas, tá? E daí nós entramos nos fatores ambientais. Os fatores ambientais, pessoal, são as complicações que o próprio ambiente nos causa, certo? Existem crianças que nascem e crescem em ambientes não saudáveis, onde há uma desestrutura familiar, onde o pai é alcoólatra que bate na mãe, onde a mãe não liga para os filhos, onde não existe aquela cobrança, aquela exigência com relação à higiene, à alimentação, à educação, ou seja, um ambiente desestruturado. Essa criança, ela está mais predisposta, devido à questão ambiental, a desenvolver transtornos mentais quando adolescente e adulta, tá? Isso não quer dizer que obrigatoriamente ela irá sentir. É a mesma coisa da genética, certo? Por quê? Porque o psicológico dela pode ser saudável e ela não ser estruturado, aliás, e ela não desenvolver. Em compensação, aquela criança que nasceu e cresceu em um ambiente estruturado, onde ela tinha pais e mães, ou pai e mãe, a todo tempo presente, onde ela recebeu amor, recebeu carinho, recebeu atenção, isso não quer dizer que ela não venha a desenvolver um transtorno mental, tá? Ela também pode sim desenvolver, só que ela está menos predisposta do que aquele que nasceu num ambiente desestruturado, tá certo? Outra coisa que nós temos que fazer um alerta aí na puericultura é a questão de que filhos super protegidos. Pessoal, todos nós precisamos passar por processos, tá? E esses processos desde quando criança realmente. Então, a criança ela não pode ser super protegida. Ela tem que passar por determinadas situações para que ela cresça psicologicamente, para que ela cresça mentalmente, para que ela cresça emocionalmente, tá?
Então, muitas vezes, os pais, né, alguns pais, eles super protegem a criança onde a criança não vai para a escola, porque ela vai ter professores particulares em casa, onde o pai está sempre, os pais estão sempre não querendo que ela participe, se relacione com outras pessoas, se relacione com grupos A, B ou C, se relacione com outras pessoas só com eles mesmos, só com as pessoas de dentro de casa, tá? E isso não é saudável, porque todos nós precisamos conviver com outras pessoas e precisamos passar por determinados processos. Então, aquela questão, né, que quando acho que vocês aprenderam isso em biologia, que a criança, para ganhar imunidade, ela precisa pegar realmente na terra, né? Que alguns brincam até e dizem assim, que a criança precisa comer terra mesmo para ganhar imunidade. É igual ao psicológico. A criança, ela precisa se relacionar com outras crianças, tá? Com outros adultos, com outras pessoas, para que ela realmente vá trabalhando o seu psicológico. Que o seu psicológico ele seja formado, que é nesse período aí que o psicológico começa a ser formado, tá? De uma maneira saudável e resistente a determinadas situações, tá? Por exemplo, o processo do luto. Todos nós, né, quando perdemos alguém, a gente precisa passar por esse processo, tá? Isso faz parte de nós, certo? Então, a criança é a mesma coisa. A gente não pode colocar uma criança numa redoma de vidro e ela crescer nessa redoma. Porque ela, por consequência disso, ela pode desenvolver transtornos mentais. Quando, por exemplo, os pais morrerem, quando ela não tiver mais o convívio com eles, porque precisa ir para outros locais, tá? Então, a estrutura psicológica dela, com relação ao ambiente, precisa passar por esses processos, certo? E daí nós temos os fatores sociais, onde os fatores sociais são nada mais que as nossas relações. Nós somos seres relacionáveis. E nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. Seja com as pessoas do mesmo sexo, seja com pessoas do outro sexo, sejam com pessoas de outras faixas etárias, tá? Nós precisamos formar grupos, né? Então, imagine quantos grupos vocês não têm, né? O grupo aqui da faculdade, o grupo de quando fazia escola, o grupo lá do bairro de vocês, um grupo aí da religião, um grupo social, algo que vocês participam, né? Então, essa questão dos fatores sociais, nós precisamos formar grupos para que a gente tenha uma mente mais saudável, ok? E daí nós temos os fatores culturais. Dentre os fatores culturais, pessoal, nós temos que vivenciar a cultura em que nós estamos. Se nós formos para outro local que a cultura é diferente, a gente vai acabar se adaptando a esta outra cultura, tá? Por quê? Porque como a gente viu, quando a gente viu a questão do ego, o ego faz com que a gente com que nós sejamos seres adaptáveis. Então, a gente vai acabar se adaptando no local que a gente for. A gente vai acabar se adaptando à cultura que for, tá? É por isso que a nossa mente, ela vem mudando, tá? Então, eu posso ter uma certa opinião hoje e daqui a algum tempo, alguns anos, eu mudar essa minha opinião. Por quê? Porque a época é outra, tá? E daí nós vamos nos moldando. Isso são os fatores culturais. Não adianta nós estacionarmos e daí a gente vivenciar uma cultura porque a gente não quer abrir mão do que a gente conquistou, não quer inserir novos ideais para a nossa vida, tá? E daí a gente vai acabar se tornando ultrapassado, tá? E não conseguindo se inserir em determinados grupos que já eram nossos, certo?
Veja que quando eu falo nessa questão de adaptação, de grupos, de mudança de ideias, não é no sentido de que eu vá obrigatoriamente ter que participar de todos os grupos, de todas as modas. Nós também sabemos que algumas questões culturais, né, elas não são saudáveis, como todas aquelas coisas, né, aqueles grupos que muitas vezes são de morte, são né, a baleia azul. A gente não precisa se ser culturalmente relacionado em todas as modernidades. Mas a gente tem que buscar aquelas que são saudáveis e que a gente precisa progredir. Tá? E daí nós temos também como fator ambiental os fatores econômicos. Aí, pessoal, eu chamo, né, mais uma vez a atenção de vocês, como eu chamei na questão de quando a gente viu psicanálise, a questão da automutilação, e que leva muitas vezes ao suicídio, eu chamo aqui a atenção aos fatores econômicos que muitas vezes também levam ao suicídio, né? E nós que estamos aí no Setembro Amarelo, nós temos que muitas vezes escutar o outro. Não só no mês de setembro, né? Mas durante todos os meses do ano, certo? Aqui nos fatores econômicos, acontece muito o que a gente chama de mudança de poder aquisitivo, tá? Então, eu tenho um padrão muito alto financeiramente, e de repente eu perco esse padrão e hoje estou num padrão bem baixo. Muitas vezes o psicológico dessa pessoa, ela não suporta a essa mudança brusca, tá? E daí ele acaba desenvolvendo um sofrimento psíquico, e esse sofrimento psíquico o faz tentar o suicídio, certo? Isso por quê, pessoal? Porque ele já tentou diversas maneiras, diversas estratégias, diversos meios para se sair desse sofrimento psíquico financeiro, e ele observa que ele não tem mais nenhuma outra chance. E daí a chance que ele vê é realmente o suicídio, certo? Isso acontece muito nas pessoas aí dentro dos fatores econômicos, tá? Então, essa questão de pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, isso deve ser trabalhado, tá? Para que quando essa situação financeira mude, essa pessoa não venha a desenvolver transtornos mentais, não venham a tentar o suicídio. É a questão do suporte psicológico, certo? Que é outro fator que nós temos aqui, né, que é o fator psicológico. Os fatores psicológicos, pessoal, é o que a gente chama da exposição repetitiva. Quando nós somos expostos diversas vezes pela mesma situação, se nós não tivermos um psicológico muito bem formado, nós iremos acabar desenvolvendo transtornos mentais. Então, por exemplo, uma coisa, né, que está, infelizmente, em alta aí é a questão do feminicídio, né? Então, muitas vezes, essa mulher, ela é violentada verbalmente, ela é violentada fisicamente e ela acha que a culpa foi dela. Hoje ela apanhou e daí o marido deu a explicação porque ela apanhou e disse que a culpa era dela. E ela vai incorporando essa repetição de violência, né? E essa repetição de culpas, e o psicológico dela trabalha no sentido de que realmente ela é culpada, né? E ele realmente não tem culpa. Isso é a causa de muitos relatos que nós temos de mulheres que sofreram violências por anos, tá? E o psicológico foi formado nesse sentido, dela ser a culpada, certo? Então, pessoal, a repetição, tá?
que nós vivenciamos durante a nossa vida, muitas vezes faz com que o nosso psicológico ele não seja, como é que eu posso dizer, suficientemente forte para desenvolvimento dos transtornos mentais, né? E como eu falei para vocês que os fatores estão interligados, quando uma criança ela sofre dentro de casa, vendo o pai espancar a mãe, ela mesmo sendo espancada, e ela cresce nesse ambiente, então o psicológico dela já vem mais frágil, já vem mais predisponente a desenvolver os transtornos mentais do que aquela que não sofreu por isso, tá? Então, veja que esses fatores, eles estão interligados, e no caso do emocional e do psicológico, a repetição dos casos. Então, quando a gente presencia, quando a gente vivencia determinados casos, a gente não pode permitir que isso se torne uma repetição, tá? Porque é essa exposição da repetição que nos faz ser mais facilitadores de desenvolver os transtornos mentais, ok? Tranquilo? Pronto, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Amanhã, pessoal, nós vamos começar a trabalhar